Boa tarde a todos do segundo ano. Estamos iniciando a nossa aula número 2 desse terceiro bimestre, com a temática Do Outro Lado Residem os Outros, questões agrárias e sociais no Brasil. Então vamos iniciar aí, tomar nota das apropriações. Do nosso conteúdo, que é muito importante. Temos aqui conflitos e contestações na Primeira República, Canudos. Analisarmos os impactos na sociedade brasileira do movimento de Canudos dentro do contexto da Primeira República. Refletir sobre a construção de narrativas e estereótipas em relação à população e eventos ocorridos em Canudos. Analisar o discurso cientificista com base na obra Os Sertões, relacionando-se com o contexto histórico e desdobramentos do conflito. E agora vamos ter aqui um vídeo para análise, né? E vamos, dentro dessa apropriação deste vídeo, fazermos as nossas considerações. E as considerações são as seguintes. Você já ouviu falar ou leu alguma coisa sobre o conflito em Canudos, no sertão baiano? O que você sabe sobre isso? Quais os problemas sociais são apresentados pela letra da música Súplica Cearense, originalmente gravada por Luiz Gonzaga e reinterpretada pelo grupo O Rapa?
Qual é a relação da letra da música com a revolta de Canudos? Então, dentro desse contexto, teremos esta apropriação. Vamos ver se o vídeo vai entrar aqui certinho. Vamos ver aqui. Mais que fechar fretes com rapidez e segurança. É que tem propaganda, gente. Isso não tem como controlar. Então tem que esperar passar a propaganda. Vamos ver aqui. Captura de tela. Vamos ver aqui. Cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Olhos d'água e ter lhe pedido cheio de mágoa, pro sol inclemente se retirar. Desculpe, pedir a toda hora, pra chegar o inverno e agora o inferno queima o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ganância demais, chuva não tem mais, roubo demais, política demais, tristeza demais, interesse tem demais. Ganância demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais.
Opa, voltar aqui. Agora nós temos essas perguntas para respondermos aí. E agora nós vamos ter algumas leituras e textos, né, tradicionais dessa época da Guerra de Canudos. Então vamos fazendo a leitura, são vários slides que eu vou estar repassando aos poucos para vocês.
E aqui uma curiosidade, você sabia que Euclides da Cunha foi um escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra Os Sertões? Ele foi enviado como correspondente ao sertão da Bahia pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos. Vamos ver a biografia dele. Vamos aqui abrir captura de janela. Biografia. Então vamos lá. Fechamos esse livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Eu acabei de ler um trecho de Os Sertões, um livro publicado em 1902, de autoria de Euclides da Cunha, que por sua vez é o autor homenageado da Flip desse ano de 2019. Na minha opinião, a importância desse livro, Os Sertões, de 1902, é porque é um livro em movimento, ou seja, é um livro que a gente vê que o autor começou com algumas ideias muito fechadas e no caminho ele de fato mudou de ideia. Se Euclides tinha muitas certezas, porque ele considerava Canudos, o arraial de Canudos, um acampamento bárbaro, e se ele acreditava que a civilização morava no Rio de Janeiro, quando ele vai para Canudos, na condição de jornalista da província de São Paulo, ele literalmente muda de ideia. Quem é Euclides da Cunha? Rapidamente. Euclides da Cunha teve uma infância turbulenta, seus pais morreram cedo, ele teve que mudar de casa e como que mudar de família muitas vezes, vai fazer sua formação na escola militar, mas ele era sempre uma pessoa intempestuosa, reagia, e no momento em que nós encontramos com Euclides da Cunha, ele é jornalista do jornal Província de São Paulo, depois Estado de São Paulo, e está a caminho da campanha de Canudos. Porque hoje nós chamamos de Guerra de Canudos. Na época, a República chamava de Campanha de Canudos, como se eles fossem, de alguma forma, eliminar isso que eles consideravam um cancro monarquista. Não era, porque Canudos era uma reunião, era um grupo de pessoas que seguiram Antônio Conselheiro, que tinha ideias milenaristas, e Canudos se localizou numa região destituída, de latifúndios improdutivos, com muita seca, então, enfim, era um lugar de muito desemprego, aonde esse tipo de ideia mais milenarista acabou fermentando. Um homem armado de fé, que fez de rosário na mão, calar o fuzil e o canhão, um herói que venceu. Euclides da Cunha tinha 2 partes do livro prontas, a Terra em primeiro lugar e depois o Homem. Na Terra, ele aplica todas as teorias do darwinismo geográfico, que supunham que num solo do tipo que, como existia na região de Canudos, não poderia perseverar uma civilização. Na segunda parte do livro, chamada O Homem, Euclides da Cunha usa as teorias do darwinismo racial e acaba concluindo que o sertanejo podia até ser um forte, porque ele resistia ao deserto e à região seca, mas era também um fraco, um degenerado, porque ele era proveniente de raças muito distintas. A terceira parte do livro, que é a mais interessante, que se chama A Luta, ela é também muito maior do que as 2 primeiras partes. E ela corresponde à experiência de Euclides da Cunha, quando ele vai ver o sertão de Canudos, quando ele se encontra com outro Brasil, né? Ele não conhecia o que era esse sertão, não conhecia essa outra face do Brasil, e sobretudo quando Euclides da Cunha testemunha a chacina que foi a Guerra de Canudos.
Por isso que eu disse no começo desse vídeo que se ele viajou muito certo, ele termina o seu livro, sobretudo, com muitas dúvidas acerca de aonde estava a barbárie e aonde estava a civilização. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Você sabe que deixa eu abrir aqui. Já voltamos para o nosso slide. Aqui sobre a interpretação sobre Euclides da Cunha. E reflita sobre os textos dos slides a seguir. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, disse Euclides da Cunha. No entanto, ainda que a experiência em Canudos tenha provocado a simpatia e admiração pela figura do sertanejo, as ideias do cientificismo racial estão presentes em Os Sertões. As misturas de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. A partir dos dados assim no texto a seguir, reflita: qual era a importância da questão racial para o desenvolvimento do país? Todo mundo escreve. E agora teremos mais uma rodada de textos para conhecimento nosso.
Agora nós temos um texto sobre o homem, de Euclides da Cunha. E aqui nós temos a figura de Antônio Conselheiro e Canudos na República. No final do século XIX, cerca de 64% da população brasileira vivia na zona rural. A proclamação da República em 1889 não trouxe benefícios para a maioria dessas pessoas. Destituídos de bens, continuavam na miséria, explorados pelos grandes proprietários, sofrendo as agurras das secas climáticas, o desemprego crônico e sem qualquer assistência do governo. Nas áreas rurais, os ex-escravizados misturavam-se à população pobre, constituindo a vasta população de caipiras, sertanejos e caboclos. Esta comunidade vagava pelos sertões, estabelecendo-se por um curto tempo em fazendas para cultivar uma pequena roça de subsistência. Depois voltavam a perambular. Por volta de 1871, o cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, começou a pregar pelo sertão do Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Como fora educado para ser padre, sabia ler e escrever, levava uma vida modesta e muito religiosa. Além de pregar, trabalhava construindo e reformando igrejas, cemitérios, casas e açudes. Em 1893, Antônio Conselheiro decidiu se fixar na região de Canudos, na Bahia, adquirindo fama de homem santo, e ali fundou a cidade de Belo Monte. O nome da cidade acabou se confundindo com o da região, e ambos, Belo Monte e Canudos, passaram a indicar a mesma localidade.
A concentração de sertanejos preocupou os grandes fazendeiros da região, pela perda de mão de obra barata e diminuição de seus currais eleitorais. As autoridades religiosas também temiam o prestígio popular de Antônio Conselheiro e concordavam que era preciso acabar com o movimento de fiéis à sua volta. Os jornais divulgavam que Canudos era povoado por fanáticos perigosos e que Conselheiro era um monarquista e, portanto, uma ameaça à república. Isso porque em suas pregações ele criticava o casamento civil e a cobrança de certos impostos, chegando a queimar ordens de cobrança fiscal. E aqui nós temos mais uma apropriação, fotografia de Flávio Barros, 400 jagunços prisioneiros, em 1897, Canudos, Bahia, sobreviventes da Guerra de Canudos, sob a guarda do Exército Republicano. Mais de 300 pessoas, entre mulheres e crianças e idosos, rendidos nos últimos dias do conflito. Logo se espalharam rumores de que Canudos se armava para atacar cidades vizinhas a partir da direção à capital, para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Teve início, então, um forte grupo de pressão junto ao governo, pedindo que fossem tomadas providências contra Antônio Conselheiro e seus seguidores. O conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12 mil soldados, oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, na quarta incursão, os militares incendiaram o arraial, matando grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 20 mil pessoas, culminando com a destruição total da povoação. E a partir de Canudos, vocês agora printem esses slides que vêm a seguir para fazerem os exercícios em casa, tá bom? Vamos printar esse primeiro. Vamos printar agora o segundo. Dê um pause na gravação, tá, gente? Que vocês têm essa possibilidade, que não estão assistindo ao vivo. Vamos lá para o segundo. Vamos lá, printando. Para o próximo, printando o terceiro. Printando o quarto. Vamos lá para o próximo, que é uma correção, mas façam com suas palavras, tá bom? Printando este e vamos para o próximo. Printem também. E coloquem sua câmera neste QR Code para fazer a leitura desse texto complementar, onde todo mundo vai escrever e analisar esta obra de Ariano Suassuna. E o que nós aprendemos hoje? Analisamos os impactos da sociedade brasileira do movimento de Canudos no contexto da Primeira República. Refletimos sobre a construção de narrativas em relação à população e aos eventos ocorridos em Canudos. Analisamos o discurso cientificista a partir da obra Os Sertões, relacionando com o contexto histórico e os desdobramentos do conflito. Esse é o nosso material digital de hoje, as nossas referências bibliográficas. E nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, me chame no chat. Abraço a todos.